salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da sua dureza de coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, meu Pai. Obrigado por esses dias que o Senhor nos guardou, que o Senhor elevou o nosso espírito, que o Senhor nos deu fé, que o Senhor esteve conosco nessa jornada, que o Senhor nos sustentou com a tua destra fiel. Hoje é o momento, Senhor Deus, que nós nos reunimos para engrandecer o teu nome e fazermos menção da tua palavra, por isso fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. A Bíblia vai dizer que num dado dia, Jesus foi para a sinagoga. E em um momento de celebração, no culto da palavra, onde todos estavam ali reunidos para ouvir acerca da palavra, existia uma expectativa ainda maior. Existia um cenário que estava esperando que um feito acontecesse dentro da reprovação daqueles que eram detentores da lei, das liturgias humanas, das doutrinas religiosas, e eles estavam esperando, eles estavam numa expectativa que uma daquelas pessoas que estavam ali fosse alvejados pela misericórdia do Senhor, e por isso Jesus fosse acusado. Acusado de quê, bispo? Acusado de poder revelar a sua graça, se manifestar o seu poder sobre a vida de alguém que passou uma vida inteira sob o estigma da maldição. Alguém que nasceu assim, alguém que passou uma vida inteira sobrevivendo pela ótica da condenação humana. Alguém que não teve a opção de escolha, alguém que não foi conduzido pelos olhos da misericórdia daquele que era o ciclo familiar, alguém que sempre foi protegido e impreterido dos demais, alguém que foi rejeitado pelo seu ciclo familiar e também pelo seu ciclo social, porque carregava sobre ele uma maldição, ele carregava no seu corpo físico uma anomalia, uma das suas mãos era mirradas, e por causa dessa anomalia, ele vivia com o estigma da maldição. Ele não era bem aceito nos convívios sociais, ele não era bem visto naquela cultura religiosa, ele era uma pessoa que estava à margem de todos aqueles que se diziam ser filhos de Deus. E se não bastasse o contexto social, o contexto familiar, a sua rejeição pelos olhos de todos, ele também era impedido de estar no templo. Por quê? Porque toda pessoa que continha uma anomalia, que continha uma doença, ele era excluído do contexto religioso, ou seja, ele estava proibido de entrar no templo para adorar o Senhor. Excluído pela sociedade, rejeitado pela família, e impedido de adorar a Deus. Mas mesmo dentro desse contexto, esse homem vai buscar um refúgio para a sua alma, onde muitas vezes nós encontramos quando todas as esferas sociais se fecham para nós. Quem aqui nunca foi rejeitado? Quem aqui nunca teve que pagar um preço, se esforçar além da sua capacidade humana pelo simples fato de ser aceito? Porque essa é a meta do ser humano, era ser aceito. Nós lutamos, nós trabalhamos, nós batemos metas, para quê? Para ser aceitos. E para ser aceito, muitas vezes pessoas fazem dívidas que não conseguem pagar, compram coisas que não têm condição, gastam o que não têm, pela meta de simplesmente ser aceito, no seu contexto social, no seu contexto familiar. Quantas vezes a gente faz loucuras, pelo simples fato de sermos aceitos. Mas para ser aceito um dia, com certeza, você foi rejeitado. A rejeição é uma expulsão. E para isso, irmãos, quantas vezes você
para tentar fazer parte de um grupo, você foi rejeitado. Porque você não tinha qualificação, porque você não tinha qualificação emocional, financeira e até intelectual. Quantas vezes você foi rejeitado? Porque o grupo que você queria estar envolvido te rejeitou. Você foi excluído por alguém, porque você não tinha qualificações para fazer parte da vida de alguém ou de um ciclo, de um grupo social. Quantas vezes você foi rejeitado? Quantas vezes pessoas nos rejeitaram, porque dentro daquele âmbito que nós queríamos sermos aceitos, nós não tínhamos as prerrogativas para fazer parte do grupo. Quantas vezes você quis estar em um lugar e você não se viu com condições de estar naquele lugar, participar daquele ambiente? Quantas vezes você se sentiu dentro do ambiente, se sentiu excluído, porque olhando para o contexto que está à sua volta, você falou, esse lugar não é para mim. Muitas vezes a gente passa uma vida, irmãos, tentando ser aceito, porque em muitos momentos nós somos rejeitados, nós somos reprovados pelos núcleos cujos quais nós queremos acessar. Porque faz parte do crescimento, essa aceitação, faz parte do crescimento você sair de um ciclo e ir para outro, você deixar um determinado tipo de grupo e você almejar estar em um outro, você subir de nível, você estar em outro contexto social, faz parte do crescimento humano. Mas antes de você ser aceito, com certeza, você foi rejeitado. Esse homem passou uma vida de rejeição, sendo rejeitado pelos grupos, pelos contextos sociais, religiosos. Mas um dia, mesmo dentro de uma rejeição, este homem estava no culto. Esse homem decidiu abrir mão do contexto social e cultural para adorar a Deus. Mesmo rejeitado, mesmo excluído, ele, o Espírito Santo, a alma dele almejava adorar a Deus, e ele está na sinagoga, buscando em Deus uma resposta, e ele, sem perceber, ele é o alvo de um questionamento: será que aquele que faz lá fora, vai fazer aqui dentro? Será que aquele que faz, o Espírito Santo, será que aquele que já fez e já quebrou tanto protocolo, quebrou tantos tabus, será que ele vai ter a audácia de, no dia de sábado, instituído por Deus, de descanso, Espírito Santo, alcançar alguém que sempre foi rejeitado? No meio de um culto, irmãos, de pessoas que criam em Deus, estava alguém que sempre foi, uma vida inteira, rejeitado. Viveu à margem de todos os núcleos sociais que ele conviveu até ali. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus entra, Espírito Santo, quando Jesus entra, a expectativa daquele ambiente é mudada. Eu vou te dar uma notícia para você se animar. Você está num ambiente onde o Senhor se faz presente. E quando Ele se faz presente, deixa eu dizer para você, aumenta a sua expectativa, porque algo sobrenatural pode acontecer agora, diante algo sobrenatural pode acontecer agora diante dos teus olhos. Bispo, mas hoje não é sábado, não tem importância. Pode ser uma segunda, pode ser uma terça-feira. O importante é ele está no ambiente. E se você está no mesmo ambiente que ele, se prepara, aumenta a tua expectativa, porque pode ser agora. Aplauda Jesus. Será que ele vai fazer isso no dia de hoje? Jesus vai olhar para alguém, irmãos, que passou a vida inteira se escondendo, passou a vida inteira sendo rejeitado, e vai dizer: ei, você, aleluia,
Você que a sua família tinha vergonha daquilo que você era. Você que os seus amigos te excluíam. Você que tentou a vida inteira ser aceito. Ei, você que ainda, Espírito Santo, que foi rejeitado no templo. Você que enfrentou tudo isso para estar aqui hoje. Eu quero que você se apresente e fique de pé na frente de todos que estão aqui. É engraçado que alguém que passou a vida inteira se escondendo agora é exposto publicamente por alguém que deveria protegê-lo. Alguém que passou a vida inteira se escondendo agora é exposto publicamente. Por quê? Porque a mão dele era uma mão da sua anomalia, a mão da sua vergonha. Ela não ficava exposta. Alguns tinham dúvida. Os mais próximos conheciam e tinham certeza. Mas a grande maioria ficava perguntando: o que será que tem ali? Bispo, eu não estou entendendo. Era alguém que estava no culto, adorando a Deus, mas tinha uma área da sua vida que estava mirrada, ou seja, sem vida. A exposição daquela área causava vergonha. De repente você é alguém que esteja na mesma condição, que está aqui adorando a Deus, buscando a presença do Pai, mas alguma área da sua vida está sem vida. E por estar sem vida, você caminha e anda de forma parcial. Você adora a Deus de forma parcial. Você celebra a vida de forma parcial. Você convive com os outros de forma parcial. Por quê? Porque quando chega naquela roda de amigos e aquele assunto cujo qual você está inabilitado, você se exclui da conversa. Sabe por quê? Porque nesse assunto você não tem o que falar. Porque nesse assunto o que você prefere é ficar escondido, é não ser exposto. Aquele assunto expõe aquilo que hoje para você está sem vida. Quando os amigos se reúnem à mesa, Espírito Santo, quando a família se completa e vão falar de vários assuntos, existe um assunto que quando é tocado, você fica emudecido. Sabe por quê? Está sem vida. Não há o que falar. Não há o que dizer. Nesse assunto você adora a Deus. Você canta ao Senhor. Mas uma determinada área da sua vida continua guardada, protegida. Melhor do que isso, ela continua escondida. Por quê? Porque ela não pode ser exposta. Porque a exposição dela expõe também a sua vergonha. Eu chego alegre, eu chego feliz, os amigos se reúnem, a igreja está adorando, o povo está celebrando, mas quando os assuntos são colocados à mesa, existe um cujo qual você respira fundo. E quando todos estão expondo aquela área da vida, cujo muitos estão contando suas vitórias, celebrando as suas conquistas, você é o único que não tem nada para dizer e nada para falar. Mas você está no culto. Ele tinha tudo isso. Ele tinha uma área que para ele era vergonhosa, mas ele estava no culto.
Ele tinha uma área que o excluía do contexto social, mas ele estava no culto. Ele tinha uma área que não havia sido assistida, porque estava sem vida, mas ele estava no culto. Independente do cenário da sua vida, ele decidiu adorar a Deus. Se eu fosse você, adorava. Se eu fosse você, celebrava. Se eu fosse você, eu tinha uma atitude diferente hoje na presença do Pai. Aplaude Jesus aí. Bispo, eu adoro a Deus. Eu sirvo a Deus. Mas tem uma área da minha vida que ao tocar nela me expõe, porque para mim é vergonhoso ser o que eu sou, crer em quem eu creio e ainda assim estar vivendo em estado de vergonha. Só que um dia Jesus foi para o culto que esse camarada estava. Só que teve um dia que Jesus resolveu cultuar a Deus no mesmo dia que esse camarada. E Jesus vai chamá-lo no meio de todo mundo. Ei! Fica de pé. Todos que estavam ali, irmãos, queriam a oportunidade de viver um milagre, de ser chamado pelo nome, de simplesmente ser mencionado por Jesus. Mas Jesus naquele dia fez questão de chamar o excluído. Bispo, eu não estou entendendo. Eu estou dizendo, deixa eu falar para você. Chegou o dia do excluído ser exposto. Ei, chegou o dia de acabar a exclusão, porque o Deus da inclusão está te chamando. Ei, chega de se esconder. Ei, chega de se esconder. Chega de ficar à margem. Chega de ficar se ocultando. Chega de não ter assunto para dizer. Eu estou te chamando. Fica de pé. O que eu acho interessante, irmãos, é que qualquer um naquela reunião tinha a disponibilidade de se levantar, menos esse que Jesus está chamando. Porque ao se levantar, ele vai se expor. Jesus vai dizer, fica de pé. Sabe aquele momento da revelação? Eu já falo assim, parece que Highlander, Matrix. Você fica de pé. Quando ele fica de pé, todo mundo que está à sua volta olha para quem? Todo mundo estava olhando para Jesus, até ele chamar o camarada. Quando Jesus chama ele, para onde as pessoas passam a olhar? Falar para o seu irmão, para o excluído. Só que o excluído agora está tendo uma atenção VIP. O excluído foi para o culto que Jesus estava. Deixa eu dar uma notícia para você que gosta de ficar em casa assistindo culto online. Vem para o culto, irmão. O Senhor é o dono e se manifesta na sua igreja. Ei, é na casa do Pai que Ele ordena a bênção ao seu povo. É na... Você que gosta de dar desculpa, hoje eu não posso, hoje eu estou na correria. Ei, Deus ainda se manifesta no culto. Se tem alguém que teria todas as prerrogativas para ficar em casa, é esse camarada. Mas ele resolveu ir pro... Não, você está aqui.
Hoje a lapada quase pega em você, mas você está aqui. Ele resolveu ir pro. Se eu fosse você, ia pro. Se eu fosse você, não perderia. Fala para o seu irmão, vai pro culto, irmão. Sacode aí. Vai pro culto, irmão. Fica de pé. Será que ele está falando comigo? Eu fico de pé, mas eu tenho algo que eu não quero mostrar. Jesus chamou a atenção de todos para Ele. Você se escondeu a vida inteira, mas agora eu vou te expor para todo mundo ver. Fica de pé. Mãozinha escondida. Ele vai dizer o seguinte: expõe a sua. Jesus mandou ele ficar de pé, sim ou não? Qual foi o comando? Qual foi o comando? Vem para o meio. Ai, irmão. Era um contexto circular, onde Jesus ficava no meio. Jesus falou para ele, vem para onde? Aí no cantinho pode ser alguém que não vai te ver, mas aqui no meio. Aí no cantinho, alguém pode não perceber você, mas aqui no meio, vem pro. Jesus não podia ter chamado no canto, sim ou não? Daí onde você está, estende a sua mão, sim ou não? Mas Jesus chamou ele pro meio, significa o centro da vontade de Deus. Meio é o lugar onde o milagre acontece. Por isso, quando você vem para o culto, não fica na meia adoração. Quando você vier para o culto, não fica Espírito Santo, na meia oração. Quando você vier para o culto, não fica no celular. Vem adorar o Senhor no meio. Sai do canto e vem para o meio. Já viu pessoas, irmãos? Não sei se eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Vou falar. Pessoas quando estão bem com Deus, jejuando, orando 40 dias, ele faz questão de sentar na frente. É só o crente começar a tropeçar, entrar em pecado, que ele começa, Quando você vê os crentes sentando lá atrás, que sentava na frente, pode ter certeza, alguma coisa está errada. Irmão, tem que ser uma coisa nova. Tenho 25 anos servindo a Deus, eu já vi de tudo que vocês imaginarem. Crente que está bem com Deus, ele quer ficar na frente. Deus, eu estou aqui. Lembra de Adão quando pecou? Lembra de Adão quando pecou? Quando Deus chegou, Deus perguntou o quê? No lugar que eles tinham intimidade, Ele perguntou o quê? Adão, onde é que você? Os crentes que dão de doido. Ai, bispo, eu estou na correria. Mentira. Não vem mais para o culto. Ai, mentira, irmão. Você está com medo do profeta te pegar. Está chutando, metendo o pé na jaca. E está com medo do profeta bater o olho e Deus revelar. Eu sei, não adianta. Ninguém te falou, mas eu estou te falando. Quanto mais longe do altar, estou ligado em você. Vem para o meio. Camarada, vem para o meio. Agora ele falou o seguinte. Estende a sua mão. Qual é essa? Já vê aquelas pessoas que dão de doido?
Qual mão, Senhor? Tem gente que vem para o culto, irmãos, esquece de colocar a mão certa para expor. A mão que está mirrada. A mão que te causa vergonha. Tem gente que já ficou tão tempo cauterizado naquela situação, que ele vem para o culto, ele já escondeu tanto que ele nem percebe mais a sua própria deficiência. Isso eu não estou entendendo. Eu vou clarear para você. Não sei se eu falo. Tem gente que ficou tanto tempo solteiro, que acredita que Jesus não tem mais isso para a vida dele. Ele vem para o culto, pede carro. Ele quer carro? Sim ou não? Quer. Quer passar no concurso? Sim ou não? Quer. Mas o que ele queria mesmo? Casar. Aí ganha o carro, passa no concurso e fica praguejando quando vai para o emprego novo. Meu Deus. Eu queria mesmo era... Aquele dia que você vem para o culto, você tem um assunto sério para você, quer se esquivar dele? Você vem para o assunto, você vem para... Aqui comigo, Tibispo aqui. Você vem para o culto, você sabe qual é a sua área de vergonha. Mas quando chega no culto, você esconde a mãozinha. Você não quer tocar no assunto. Qual é o assunto que você quer tocar? Mas você não quer se expor. Porque para tocar você tem que ser exposto. Para tocar você tem que expor a sua realidade, a sua vergonha. Nós tivemos uma cena aqui, irmãos, domingo. Um dos domingos. O camarada chegou assim e falou assim, é o seguinte, mulher. Eu já fiz tanta besteira na vida, mas eu quero consertar minha vida. Chegou aqui, pediu a mulher em casamento, sem aliança, sem saber se ela ia aceitar, sem nada. Mas ele tomou uma posição, ele veio para o culto e expôs a vergonha dele. Todo mundo viu. Quem estava aqui? O que aconteceu, bispo? Ganhou a aliança, ganhou o casamento, já casou, está ali dando glória a Deus, dá um sinal aí o casal aí. Olha ali, ó. O que é isso, bispo? É vir para o culto, irmãos, e expor a sua vergonha. Chega da gente ficar agente secreto pensando que Deus não está sabendo qual é o seu problema, qual é a área da sua vida que precisa ser alcançada. Para de ficar se escondendo numa religiosidade. Quase falei em línguas aqui. Quer uma coisa, mas pede outra. Está sendo estigmatizado por uma situação que causa vergonha, mas quer tratar de outro assunto. Deixa eu te falar para você uma coisa. Qual é o assunto da pauta hoje? Está passando, Senhor, meu problema é esse aqui. Ou tenho outros. Mas esse aqui... Sabe, a gente vem para o culto, porque a gente não tem expectativa de nada. O profeta fala assim, eis, quer ver crente ficar atribulado? É Deus levantar o profeta e dizer, eis meu servo que te digo, que eu estou te dando vitória naquela área. Pronto. Nem dorme mais, porque não sabe que área que Deus está falando. É tanta coisa, mas tem uma coisa, criatura, que te causa vergonha, que te exclui do assunto, que, sabe, coloca você em situação difícil. É esse assunto que Deus quer que você se coloque de pé, vem para o meio e exponha para Ele. É desse assunto que Ele quer tratar. Chega, irmãos. Vai tocar no assunto? Peraí. Rapaz, conta o seu milagre aí. Eu duvido que é maior do que o meu. Crente tem que ter história para contar, irmãos. História da glória de Deus na sua vida. Porque pregação, eu posso pregar aqui a noite inteira. Você fala assim, rapaz, o que o bispo pregou mesmo? Você quer um negócio de mão, não sei o que era não. Mas se você tiver teu testemunho para contar, irmão, acabou. Sabe, a gente vem para a igreja com as mazelas que estão lá,
Ai, Deus. Sabe aquele assunto que você nem quer tocar mais? É esse assunto. Vem para o meio. Mãozinha. Essa aqui não. Essa aqui. Por quê? Porque essa aqui é da aparência. Ô, glória, essa aqui tá bonitinha. Todo mundo vai ver. Não, não quero essa mão não. Eu quero a outra. Que outra mão? A que você está escondendo. Senhor, mas essa aqui, eu já me acostumei com ela. Essa aqui é a vontade de Deus para a minha vida. Tem gente que já se acostumou tanto com o problema que fala assim, é a vontade de Deus para a minha vida. Já virou seu probleminha de estimação. Ah, tão bonitinho. O Senhor fala assim, vem para o meio. Estende a sua mão. Quando Ele estende a mão. Todo mundo viu a vergonha, sim ou não? Todo mundo viu, sim ou não? Mas todo mundo viu o que Jesus fez. Depois daquele dia, o motivo da vergonha foi o testemunho por onde ele passava. O missionário, vem cá, me mostra a sua mão aí, qual delas? Depois daquele culto, ei, você é o da mão, que mão? Tá ficando doido? Qual mão que você ainda insiste em esconder? Qual é a área da sua vida? Fica de pé no nome de Jesus. Quem crê em ato profético aí? Posso ser um pouco mais firme com você hoje? Sim ou não? Vamos deixar de hipocrisia. Vamos expor para Deus aquilo que de fato precisa ser tratado. Chega de ficar se escondendo. Tem uma área da sua vida que precisa ser tratada, mas para ser tratada precisa ser exposta. Chega de esconder o que está sem vida na tua história. Quem está me entendendo diz amém. Ah, bispo, eu nem queria tocar nesse assunto, mas você veio para o culto certo. Porque Jesus está presente. E Jesus não perde tempo com um assunto que tem que ser deixado para outro dia. O assunto de outro dia fica para outro dia, mas o assunto da urgência é para hoje. Eu sei que enquanto eu falava, o Espírito Santo ministrava no seu coração. Jesus chamou ele pro... Presta atenção no comando para você não fazer besteira. Das laterais das cadeiras é só para quem quer, meu irmão. Se você quiser continuar com sua mãozinha escondendo, é problema seu. Mas eu não sei qual é a área da sua vida, mas você vai colocar como sua mão. Escolhe uma das mãos aí. E eu quero que você coloque qual é a área da sua vida que ainda te causa vergonha, que ainda está sem vida. Chega de ficar se ocultando, irmãos. Sabe que a gente está na presença de Deus, a gente quer esconder as nossas mazelas, a gente quer esconder as nossas dores, a gente quer esconder. Chega disso, você está na casa do teu pai. Ei, coloca para fora. Para de querer eufemizar uma situação dizendo, ai, Deus me deu vitória, e você não consegue celebrar a conquista que você teve, porque na realidade não era isso que você queria. Deus não é Deus de paliativos, irmãos. Eu vou pedir para você que fala assim, bispo, eu cansei de, sabe, essa área da minha vida me incomoda, sempre me incomodou, mas hoje eu não quero mais conviver com isso. Você vai vir ao meio. Você vai sair do seu lugar,
você vai tocar o altar e vai voltar para o seu lugar. Mas para não sair de forma aleatória e fazer uma bagunça, vai começar de trás. Você vai dar a volta, vem aqui, vai começar das laterais, tá bom? Você sai, vai lá. Ou seja, os do corredor vão ser os últimos. Sai pelas laterais, vem para o meio, toca no altar e volta para o seu lugar. Entenderam? Começa das laterais, a fila da lateral esquerda com a lateral direita. Sai pelo fundo, já pode sair. Vai lá, isso. Das laterais. Você vai tocar no altar, coloca o seu alvo. Qual é a situação na sua vida? E você vai tocar no altar. E volta para o seu lugar. Cadê o Maico? Maico, vem cá, meu filho, vem ajudar teu bispo a louvar. Maico é um musicista, adorador. Te amo, filho. Ama a sua vida, viu, cara? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo podes passar, seu amor jamais me deixará. Sempre, sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, ó Espírito Santo, o sol a me guiar. Tudo podes passar, teu amor jamais me deixará. E sempre, sempre, sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Mais uma vez, preparado, declare. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
Declare, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Se assenta aí. Oh, Espírito Santo. Olha aí para sua mãozinha. Levanta as duas para você não ficar com dúvida. Chega, irmãos. A gente está na casa do Pai, na presença dEle. E tem um assunto que ainda não foi tratado. Chega. Por quê, bispo? Por que não pode? Porque nós somos a referência do céu na terra. Quando as pessoas quiserem saber o que o Senhor é capaz de fazer, ela tem que olhar para a minha vida e para a sua vida. Nós somos a referência do céu na terra. É por isso que não dá para ficar mais escondendo nada. É por isso que não dá para ficar protelando nada. Não é motivo de vergonha nenhum. Por quê? Porque na presença do Senhor, oh Espírito Santo, nós expomos as nossas vergonhas e somos curados. Somos restaurados. Ah, bispo, mas esse assunto é esse assunto que ele veio tratar no dia que se chama hoje. Chega de vergonha. Chega de ficar escondido. Chega de ter. Quando tocarem nesse assunto, você vai poder ter sua própria história para contar. Ele fez. Ele fez, Ele fez. Oh, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus pés. Oh, outro meu refúgio. Aleluia. Deve andar sobre de calabre vassai. Xalabre o quebre a sai de canarava sábia. Chai o quebre a fore canarava sa. Chequeria sore calabaraba sobre de cantaraba. Cheveria sore canaraba sai. Xeri onerava sobre de canarava sobre. Espírito Santo de Deus. Louvado seja teu nome, Jesus. Espírito Santo de Deus. Fica de pé você aqui. Pastora, coloca a mão em cima do coração dela. Deus me mostrava você fadigada. E a fadiga vinha em consequência de muitas preocupações. Você não explode, você implode. Eu falava, Jesus, o Senhor falava assim, eu estou dando para ela um livramento. Eu estou tocando na saúde dela agora. E quando você colocava a mão sobre o seu peito, eu via você sentindo uma forte dor no seu peito, a ponto de você ficar encolhida. E o Senhor falava assim, eu estou dando para ela um livramento. Eu falava, Senhor, de quê? Senhor, de parada cardíaca. Seria fulminante. Eu vejo pessoas ligando, parentes de fora, vindo, correndo aquela correria. E o Senhor falava assim, diga para ela que hoje eu estou acrescentando dias de vida. Labaraçai de candaraba sobe de candaraba sobia. Toda fadiga. E eu falava, Senhor, oh, Espírito Santo. E os sintomas dessa fadiga está no cansaço. De muitas vezes você sair e quando você sai, você se esquece. Você sai para fazer uma coisa e você se esquece daquilo que você havia saído para fazer.
É verdade ou é mentira que eu estou falando aqui? E não é culpa da Covid, é culpa da pressão. Por muito tempo você sobreviveu sob pressão, sendo pressionada em casa, na família, no trabalho, vivendo sob pressão. E as consequências dessa pressão veio para o seu corpo físico. E há muito tempo você pede para Deus restaurar as tuas forças. Levar a sai de cantarabás sobre de cantarabás. Pois nem o dia que se chama hoje, o Senhor toca onde mão de homem não consegue tocar. Hoje, labaraçai de cameria andácia, xanaria sebre, anurevácia, deriamorega saibe de cantarabassu. Ele restaura a sua saúde, da cabeça à planta do pé, a tua sanidade mental. Recebe, ei, galabá, xereca, labraçai, xemiria andara sobre de cantarabassu. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Fica de pé, André. Fica de pé, querido. Enquanto eu estava ministrando, eu vi uma serpente que estava na sua frente. E à medida que eu ia ministrando, ela ia se desenrolando e ela ia ficando em pé, até ficar na altura do seu rosto. Eu falava, Senhor, o que significa isso? O Senhor falava assim, é um confronto. Eu falei, confronto do que, Senhor? Falou, Senhor, da área da vida dela, que até hoje insistia em ser vergonha para a vida dela. Porque enquanto você estava falando, eu estava tratando com ela de um assunto que muitas vezes ela tem vergonha de colocar na mesa. De muitas vezes na casa, na família, labaraçai não se toca no assunto para não dispor, mas alabar. Mas o Senhor mandou te dizer que hoje a serpente cai por terra. Hoje Ele te dá poder para você pisar sobre a serpente, pisar sobre o escorpião e vencer. Vence, pisa, esmaga, supera. Oh, Espírito Santo. A ordem vem do céu para a sua vida. Recebe autoridade e vence, supera. Cresça nessa área. Receba vida, receba. Eis-me aqui. Jesus, oh Espírito Santo, eis-me aqui. Eu, Espírito Santo de Deus, vai adorando o Senhor, irmãos. Mas aqui está melhor do que lá na frente. Eu acho que eu vou ficar aqui. Glória. Espírito Santo de Deus. Eis-me aqui. Ele está sumido, cara. Terá notícias boas. Você estava preparando? Preparando fora da igreja. Tu queria uma obra dessa? Fica de pé. Antes que eu me chateie com você, eu não te entrego.
A vitória que Deus vai te dar vem através de uma caneta. Segura uma caneta aí. E isso, meu filho. Tá vendo que dá para ficar fora da igreja? Fica com a fé pouca. Deus vai te dar uma vitória através de uma caneta. Eu vejo você, durante horas, debruçado sobre uma cadeira com o braço estendido. Eu falo, Jesus, o que significa isso? O Senhor falava assim, eu estou abrindo uma porta de um concurso para ele. Tu crê? Você vai passar numa peneira. E você vai ser um dos aprovados. Antes dessa grande vitória, Deus está te entregando uma que é para você se alegrar, porque você anda meio borocochô. Através da caneta, se esforce, porque Deus vai honrar a tua fé. Amém? Chega de andar em círculos, porque a sensação que você tem é que você anda e não chega a lugar nenhum. Mas Deus está estabelecendo para a sua vida lugares de conquistas, assim diz o Senhor. Tu crê? Se não vier para testemunhar, eu vou mandar o anjo que está falando contigo te trazer. Entendeu? Ou você quer que eu mande o pastor Enoque lá? Aplaude o nome de Jesus. Eis-me aqui, oh, eis-me aqui, Senhor. Fica de pé você, filho. A visão que o Senhor me dava era que eu via um cão com muita fúria numa grade. E você parava na frente desse cachorro. E você começava a querer domesticá-lo. Eu falo, Jesus, eu não estou entendendo. O Senhor falava, continua olhando. E por mais que você quisesse que ele se tornasse seu amigo, a intenção dele era de te destruir. Eu falo, Senhor, o que significa isso? O Senhor falava assim, diga para ela parar de brincar com aquilo que quer destruí-la. Não brinque com aquilo que quer te destruir. Satanás está esperando uma oportunidade para te destruir, para te envergonhar, para jogar o seu nome no ventilador. Alabaraçai de cantaraba sobre de canta. Você sabe do teu chamado, você sabe para que o Senhor te chamou. Daquele lugar não é para você. Tira os teus pés. Tira teus pés daquele lugar. Porque Deus te chamou pelo nome, filha. Você é separada, você é consagrada, você tem os dons espirituais, e o Senhor não abre mão daquilo que você é. E como há um jarro sobre a sua cabeça, e eu falo, Senhor, o que significa isso? O Senhor fala, eu marquei o dia de hoje para dizer para minha filha que eu ainda conto com ela na obra, eu ainda tenho um chamado. Recebe a unção de Deus sobre a sua vida. Recebe o renovo de Deus. Alabá, lebará sobre ele cantará sábia. Eu vejo um jarro sendo derramado sobre a sua cabeça. Eu vejo o revestimento do céu. Revara sobre ele cantarabassai, chebira sobre ele cantarabácia. Recebe, filha, recebe, porque essa noite eu marquei para te anabarassai, cheio queria saber ele cantarabá. Recebe, oh, rebiandarassai de cantarabácia. Recebe no nome de Jesus. Recebe de cantarabácia. Xereque andarácia. Xeraiace. Take on neba. Espírito Santo de Deus. Aplauda o nome de Jesus. Preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Qual é o seu nome, negão? Uds? Por que você está escondido aí? Vem para cá. Vem para o meio.
Tu congrega onde? Tu congrega onde? Jesus erra o alvo. Psh. Jesus erra o alvo. Nunca. Jesus erra o alvo. Vem aqui, meu filho. Vem pro meio. Não fica escondido, não. Sem congregar, varão. Pastora Rose. Negão bonito assim, estiloso. Cara da MAP, meu filho. Percebeu que os mais bonitos estão aqui, cara. Sentiu, né? Pressão. Não pode ficar sem congregar não, varão. Não dá desculpa não. Não dá desculpa não. Segura aí. Segura, que eu vou entregar o rolo para você. Só estou te dando uma direção. Quem faz essa escolha é você. Sabe aquelas... Já foi na rodoviária do plano? Já viu aqueles camaradas com aquelas bolinhas, com aquelas caixinhas de tentar encontrar? Onde é que está a bolinha? Eu via você diante de 3, e você queria escolher, e você errava um, ele mudava, errava. Eu falava, Senhor, o que significa isso? O Senhor falava assim, é a vontade que Ele tem de acertar e viver o novo. Porque você é um guerreiro, filho. Mas você, assim como José, você sonha alto. E sonhar alto, dentro do contexto que muitas vezes a gente está, incomoda quem está do nosso lado. Mas você é inconformado com a realidade que você tem, que você vive. Você sabe que Deus tem o melhor para você. E isso te leva ao desconforto de muitas vezes não corresponder àqueles que estão à sua volta. Porque você segue adiante. E muitas pessoas você teve que deixar para trás. Para você correr atrás dos teus sonhos. Para você viver uma realidade que você crê que você pode ter e viver. E isso te deixou fora, literalmente, de uma configuração do qual você estava inserido dentro de contexto que era normal, que era, sabe, muitas pessoas viram você sair. Deus manda te dizer que um tempo de novidade está chegando para a tua vida. Porque houveram vários sacrifícios. Só que estes sacrifícios... Pede para ele tirar essa música. Tira essa música, pelo amor de Deus, você está me comprometendo aqui. Sangue de Jesus tem poder. A culpa é dele. Esse tempo de entrega e de sacrifício estavam tirando você daquilo que era o foco, tirando as suas forças, mas tudo que você passou foi um tempo de preparo. Tempo de preparo para você viver aquilo que é sólido. Porque você já se envolveu em muita coisa que ia dar certo e deu errado. Muita coisa que, vamos arrebentar. E não deu em nada. Gastou, investiu, perdeu dinheiro, perdeu coisas, perdeu pessoas, perdeu relacionamentos. Mas está na hora de você conquistar coisas sólidas. Deus está inaugurando um novo tempo na sua vida, filho. Um tempo de conquistas reais, palpáveis, coisas sólidas. E Deus manda eu te dizer, hoje se inaugura um novo tempo para a sua vida. Chega de correr atrás de vento. Chega de correr atrás de propostas. Deus está estabelecendo